Há momentos em que algo nos chama sem razão aparente. Um sentimento interno de que certas palavras não surgiram por acaso. Se você assistiu a este vídeo, é provável que esteja pronto para ouvir algo que vem ressoando dentro de você há algum tempo. O que você está prestes a descobrir não só expandirá sua visão da realidade, mas poderá transformar completamente a maneira como você vive e se manifesta. Eu não acredito mais em sorte, nem acredito em umas coincidências. O que eu acredito e digo como a convicção é que tudo tem seu tempo. Um código, se esse vídeo chegou até você, não foi o resultado do acaso, foi uma resposta chamado silencioso, que apenas aqueles que estão preparados podem perceber, porque o universo não perde tempo com aqueles que ainda dormem. Ele dá as chaves somente para aqueles que estão prestes a acordar por muito tempo. Eles disseram que a realidade era algo fixo, que as coisas são como são, e pronto, mas quando comecei a estudar a área quântico, eu descobri o oposto. Tudo é, você pode mudar absolutamente tudo, mas há uma condição para você: reze e comece a decretar. Este é o ponto de virada, a linha invisível, entre aqueles que vivem da reação e aqueles que criam por intenção. E os 3 chaves que são reveladas aqui mudam isso jogo de formas irreversível. Pode parecer ousado, até contraditório, mas a verdade é simples. Os responsáveis vibram de maneira diferente, e que vibra diferente atrai um destino diferente. Não se trata, é tudo uma questão de esforço, é uma questão de alinhamento. Não é uma questão de é sobre tempo, é sobre frequência, e, se você entende isso, então agora é só uma questão de ajustar o campo. Nunca eu acreditava em coincidências ao longo do tempo. Comecei a entender que tudo o que aparece na minha vida está sincronizado como um campo invisível de inteligência. E quando algo se repete, quando um padrão insiste em aparecer, eu sei que o universo L está tentando me dizer algo. Foi assim comigo tantas vezes, e cada uma delas momentos marcaram o início de uma nova expansão do meu. Lembro-me claramente da consciência, momentos em que fui guiado em direção a informações exatas. Uma única frase, a encontro inesperado, tudo parecia normal à primeira vista. Mas quando parei para sentindo isso, percebi que havia uma precisão por trás dele. Não foi divulgada nada no caos. Cada detalhe era conectado a uma ordem maior. Uma dança silencioso entre o visível e o invisível, e quanto mais eu prestava atenção, mais a orientação não aconteceu da noite para o dia amanhã. Houve resistência, houve dúvidas, mas algo em mim sempre soube que não era. Isso só uma coincidência. Era como se houvesse uma programação sutil, moldando eventos, atraindo circunstâncias e organizar sincronicidades que apenas eu entendi. Depois que foi, então que eu percebi que não estava à deriva, estava sendo guiado por algo que entendeu mais do que minha mente lógica. Eu pude perceber que comecei a viver como se cada evento terá um código-mensagem criptografada de consciência universal. E comecei a observar, com atenção como um cientista observa, um experimento em andamento, cada padrão, cada repetição, cada pequena coincidência erana. Verdade, uma chave e uma abertura, convite silencioso para ir mais fundo em mim mesmo. E foi isso que mudou tudo, porque uma vez eu entendi que os sinais não eram coincidências, mas respostas. Comecei a mergulhar mais fundo e mais nesta inteligência oculta. E em este processo me fez descobrir que o verdadeiro despertar não ocorre através de esforço, mas através da percepção, e quando essa percepção é expandida, o que era confuso, o que estava longe, estava alinhado, aproxima-se. E é neste ponto que a verdadeira verdade começa a emergir, transformação, quase como um chamado interno a algo muito maior que foi só quando entendi a chegada diferença entre pedir e decretar, que a realidade começou a tomar forma rapidamente. Antes disso, mesmo com todo o meu conhecimento científico, ainda havia uma parte de mim que vibrava com necessidade, esperando por algo fora de mim. Eu resolveria a equação.
Mas o universo não responde àqueles que eles imploram e respondem a quem comanda, com clareza, com firmeza, com presença, e foi essa virada. Foi o que mudou meu campo energético. Parei completamente de falar como se eu quisesse, e comecei a falar como se já fossem as palavras deixadas de ser súplicas, e se tornou declarações absolutas. Quando eu disse isso já está acontecendo, não foi para convencer. Ninguém foi, porque eu senti isso dentro de cada célula do meu corpo. E foi então quando tudo mudou, porque o universo não mudou, negocia com a dúvida, alinha-se com certeza. E essa certeza nasce quando emoção, pensamento e intenção andam de mãos dadas. Em meus experimentos com meditação e neurociência, que vi com meus próprios olhos como o cérebro e o coração reorganiza, quando uma pessoa para de esperar e começa a decretar mudança nos padrões cerebrais, a química corporal muda, o campo magnético se expande. E quando isso ocorre, neste alinhamento não há separação entre o que é pensado e o que é manifesta a realidade. Obedece-lhe, ela se curva. Ela responde: eu me tornei um observador da minha própria criação. Comecei para perceber o reflexo imediato do meu vibração nos eventos que acontecem comigo cercado. E esse fenômeno que muitos eles chamam isso de milagre, para mim, é simplesmente física aplicada à frequência da minha voz. Quando se alinhava com o sentimento correto, tornou-se uma ponte entre o invisível e o visível. Não são uma questão de fé cega, é a ciência, é a consciência, é a engenharia, da realidade. E conforme eu fui dominando isso estado, percebi que havia níveis e espera mais profunda, porque decretar é apenas uma das portas que existem. Estados de consciência que vai além das camadas onde o eu se dissolve e o ser assume o controle. E é justamente nestes estados onde o início do surgimento. O verdadeiro poder não é aquele que tenta controle, mas simplesmente aquele que emana. Há anos observei os padrões, aspectos comportamentais e emocionais de pessoas que cruzaram meu caminho durante mergulhos e pesquisas. Eu percebo que a maioria das pessoas vive no que eu chamo de estado de ordem. Neste estado, a consciência identifica-se completamente com a falta. Tudo gira em torno da necessidade que eu quero. Ajuda-me. É um lugar de súplica sutil onde a vibração da escassez continua a alimentar-se dia após dia, e desde que esse seja o ponto de partida, a realidade não pode mudar. Alguns alcançam de um passo adiante e entre no estado de a busca. É quando eles descobrem a lei da atração. Comece a estudar, faça afirmações, visualizações, mas ainda operam com um sentimento interno de separação. Há um esforço constante para abordar o desejo como se fosse a energia melhora. Há movimento, mas ainda atenção que a mente procural, coração duvida e o corpo permanece em alerta, que a verdadeira mudança ocorre nos status de comando. Neste nível, ou a consciência assume que não existe mais separação entre o ser e o desejador. Voz muda o corpo. Respondeia, vibração. Se estabiliza e não há mais esforço, apenas expressão. Eu experimentei isso em primeira mão. Foi quando eu saí de tentar me expressar e comecei a viva como se você já estivesse lá. Não porque arrogância, mas por desalinhamento da realidade começou a me obedecer. Porque ele não precisava mais convencê-la. E então há o estado de poder. Este é o nível mais alto que tenho experimentou até agora, um estado onde não é mais decretado com palavras, mas com a própria existência. É uma frequência silenciosa, mas firme. É a ausência total de esforço. Você não procura mais, você não precisa mais simplesmente ser o que você é. E quando você está naquele lugar, o universo não tem escolha, a não ser responder. Não porque você o força a fazer isso, mas porque você se tornou dócil nesses 4 estados que existem dentro de todos nós. E o desafio é reconhecer em qual estamos vibrando
e escolhendo conscientemente passar para o próximo, porque cada transição, uma morte simbólica, é a perda do ego-espaço, e quando essa travessia ocorrer revelar novas chaves que abrem portas ainda mais profundas dentro da estrutura da criação. Na minha jornada eu entendi que a campo quântico não responde a apenas uma intenção mental, responde à coerência, e foi dentro desta descoberta que identifiquei 3 chaves que mudam. E a primeira coisa é a autoridade do voz. Quando Jesus disse Lázaro, levanta-te e vamos lá, eu não estava perguntando. Eu estava decretando com autoridade absoluta vindo de um estado interno de unidade com o todo, a vibração de sua voz. Eu já tinha a realidade que era. Eu diria segundos depois eu mesmo. Tenho observado em diversas experiências como a entonação, ritmo e convicção da fala criam ondas reais no campo a física circundante. Não ignora isso vibração, e quando a voz carrega a verdade, reestrutura a energia, não é tente gritar que é, sobre ser tão alinhado internamente do que declaração. Ressoa no invisível com poder transformador. O verbo se faz carne quando emitido com este tipo de presença. A segunda chave é a certeza absoluta. Não aquela certeza mental cheia de tensão, mas a certeza do corpo, do coração da alma. É quando você não está mais aqui esperando algo acontecer. Você já sabe disso aconteceu. E esse conhecimento silencioso dissolve a ansiedade. Cria um campo de energia que o magnetiza. Precisamente que já vibra ali, mesmo que ainda não esteja visível ao olho normal. Eu vi isso acontecem com curas, com mudanças financeiro, com reconciliações improvável, que a terceira chave seja a estado emocional de gratidão, mas não qualquer gratidão, é o que se sente antes da evidência. Quando me conecto com esse sentimento, me faz perceber que meu corpo acredita que o futuro já passou e naquele momento. O cérebro não pode mais distinguir o que é memória do que é a visão que faz com que tudo se torne presente. E campo responde na mesma moeda entrega instantânea. Ou pelo menos é rápido o suficiente para parecer mágica. Essas 3 chaves, quando elas estão aplicadas juntos, criam uma força de manifestação tão intensa que a realidade. Simplesmente não consigo resistir, porque naquele momento você não é mais você que tenta mudar o mundo é. Você vibrando no padrão exato de o que você quer viver. E quando é vibração estabiliza momentos surgem específico e altamente responsivo momentos que muitos ignoram, mas que carregam um potencial imenso, que descobri ao longo anos de pesquisa e prática que existem janelas onde o subconsciente está mais acessível, mais vulnerável à informação, e uma das mais poderosas é precisamente nos últimos 17 minutos antes de ir para a cama. Durante este intervalo, o cérebro começa a desacelere e saia da frequência beta e mergulha. Nos estados alfa e teta é aqui que a mente consciente controle de liberação. E o subconsciente abra as portas agora mesmo a realidade é reprogramável. Eu uso isso espaço como laboratório interno. Deito-me, respiro profundamente e começo a entrar em um estado de relaxamento. Absolutamente naquele momento, eu começo a agir não como alguém que sonha, mas como alguém que ele diz que eu visualizo. Sim, mas mais do que isso, eu sinto o que estou criando. Como se já estivesse acontecendo, e isso sensação preenche meu corpo, moldando o meu campo, criando novas conexões. Ciência neural mostra que neste estado, o cérebro não diferencia entre o real e o simplesmente imaginado registra a experiência. E se o corpo sentir que algo é real antes disso existe, o universo precisa se adaptar à nova vibração que vi, pessoas transformar suas vidas. Somente com isso pessoas que praticam a repetição mesmo decreto para 17 minutos de noite. Depois da noite, até que a vida respondeu de uma forma quase precisa cinematográfico. Não importa o que você queira.
manifestar expansão financeira, de cura reconciliação. Eu uso esse momento como viveiro vibratório ali. Planto minha nova realidade, no solo fértil, da mente subconsciente. E faço isso com calma reverência como um ritual sagrado. Porque eu sei que cada palavra dita neste estado tem o peso de um código. E cada emoção ativada é como a água que irriga essa semente. E o mais interessante é que, ao repetir esse processo, o próprio corpo começa a ansiar por esse estado. Acostume-se com a vibração do futuro. Começa a rejeitar tudo o que não ressoa com ele. E quando isso acontece, ou a mudança não é mais opcional, ela se torna inevitável. E é justamente nesta inevitabilidade de que uma linguagem surja uma invocação ainda mais profunda, que transforma a estrutura da realidade. Depois de muita experimentação e documentar os efeitos da intenção, cheguei a uma estrutura que chamo de decreto supremo. Não é apenas um conjunto de palavras. É uma ativação e invocação consciente de estado ser elevado. É composto de 3 partes muito específicas que funcionam juntos, como uma fórmula quântica quando é pronunciado corretamente com presença e sentindo que este decreto altera profundamente no campo eletromagnético que envolve o corpo. A primeira parte é o reconhecimento. Aqui declaro com convicção de quem eu sou, no mais alto nível. Não me identifico com o nome do corpo ou a história me afirmou como consciência criativo. Esta afirmação dissolve limitações e alinha imediatamente meu vibração com o campo quântico. É como se eu estivesse contando ao universo. Eu me lembro de quem eu sou e deste simples ato começa a reescrever meu destino. Segunda parte é o comando neste estágio. Determinou claramente o novo realidade. Não há espaço para dúvidas ou rodeios. Eu não espero, eu ordeno. E esta ordem é feita com base na certeza de que o campo responde à intenção combinada com uma emoção intensificada. Digo frases como: a partir de agora, cada célula do meu corpo vibra em harmonia ou abundância. Flui em direção eu naturalmente e constantemente. Não se trata de convencer, mas sim de dominar ou vibrações. A terceira parte é a entregar. Aqui eu deixo você ir. Não no sentido de desistir, exceto no sentido eu entrego em campo com total confiança, com profunda gratidão, como alguém que já o recebeu, porque neste momento o decreto já está registrado e quanto mais sinto-me grato antes de ver os resultados de entrega, mais rápido selar. O processo libera a ansiedade e permite que o universo faça a sua parte, sem interferências da mente condicionado. Eu mesmo uso este decreto todo. Dia é como tomar banho energético, me realinhaciona estados ainda mais elevado sagrado. Que sustenta tudo isso, estrutura tempo vibratório. Percebi que é o que sustenta a criação consciente. Não é só a técnica, mas o estado internamente. Existem 3 estados sagrados, que cresço a cada dia com disciplina e reverência. A primeira é presença consciente de estar aqui, agora totalmente não como um conceito filosófico, mas como uma prática incorporada. Observa meu pensamento sem se perder nele, sinta meu corpo, ouça o silêncio entre as palavras. Está neste espaço onde a criação começa. O segundo estado é a certeza inabalável de que não foi fácil de conseguir. Eu precisava treinar meu corpo para não reagir diante do caos, mesmo quando as coisas pareciam desmoronar. Eu guardei a vibração de certeza porque aprendi que, se eu tremo, minha frequência oscila. E se a frequência flutua, a manifestação com desestrutura. É por isso que hoje, independentemente do que aconteça lá fora, tenho uma profunda convicção em minha realidade interna é organizada para mim. Por favor. O terceiro estado é o desapego divino. Este é o maior desafio para a mente condicionada.
mas também é a mais libertador. Não tem a ver com desejo, mas, ao abrir mão do controle, ele para tente forçar, empurrar, manipular. Quando eu deixo ir, eu confio. E essa confiança transforma-se em um campo magnético silencioso, que atrai com precisão cirúrgico aquilo que é compatível com. Minha vibração não é passividade, é rendição consciente. Eu vivo esses 3 estados como se fossem pilares. Sempre sinto-me sem foco, então volto a eles. Eu medito em silêncio, eu respiro, eu lembro de quem eu sou. E quando estou nesses estados, tudo flui, as respostas. Chegam, elas se apresentam, as oportunidades aparecem quando as pessoas aparecem adequado, não por mágica, mas por a coerência vibracional. É como se o universo respondeu à minha essência, e não a meus esforços. E quando esses estados estão tornar o campo natural e automático, começa a se comportar de uma maneira, mensagens diferentes são repetidas. Sinais se intensificam e o universo parece querer me lembrar de algo que já foi dito, mas precisa ser ouvido novamente como um eco sutil que reforça a direção da transformação. Aprendi que a mente precisa de repetição para criar um novo identidade. Não é o suficiente para ouvir uma vez. Não basta ser intelectualmente necessário. Repeti-lo, repita até que o corpo cria isso. Até que o subconsciente aceita. Até que novo estado se torna familiar. E que cada vez que eu ensino, eu reforço cada vez toda. Vez que compartilho, eu reitero, porque sei que o cérebro funciona por padrão. E mudar o padrão requer consistência, vibração quando lidero uma meditação. Por exemplo, eu não escolho palavras aleatoriamente. Eu escolho frequências e as repito, frequências como um mantra invisível. Porque eu sei que é isso que acontece através da mente analítica. Filtra, o cérebro resiste ao novo a princípio. Mas quando você começa a ouvir a mesma coisa repetidamente novamente, ele desiste e começa a aceitar. E quando você aceita, ele reconfigura. Quando o corpo é reconfigurado, ele começa para experimentar a nova realidade ainda antes que essa repetição chegue. É quase hipnótico, não no sentido de controle, mas de concentração sustentada. Eu uso isso como uma ferramenta de construção interno. Cada frase, cada afirmação, cada visualização repetida com intenção, e a emoção age como um tijolo vibratório. E assim vou construindo dia a dia uma nova estrutura de ser, uma estrutura que, com o tempo, se torna tão sólido que nenhuma evidência externa pode derrubar eu mesmo e repetir a mesma coisa decretos por meses antes de ver mudanças externas. Mas por dentro algo já tinha mudado. Ele não era mais o mesmo. É que o mundo ao meu redor não poderia permanecer apenas a mesma realidade e reflete o que você segura firmemente dentro de você. É por isso que insisto no repetição. Por que não? Só reforça o conteúdo, reforça quem você é convertendo. Mesmo que você ainda não tenha percebido conta, e é curioso. Quanto mais repito eu descubro mais, porque entre as linhas de cada afirmação de que existem camadas mais profundas, esperando para serem acessadas, camadas que apenas são revelados àqueles que persistem, aqueles que se comprometem com uma transformação real. E quando sua profundidade abre tudo, retorna ao seu ponto de origem no momento em que eu acaso trouxe você aqui, revelando um propósito escondido à vista de todos agora, que você entende o que realmente move o campo. A questão é, o que você vai fazer? Com isso você vai deixar isso morrer, conhecimento como um conteúdo mais do que passou pela sua tela, ou você vai se levantar como alguém que decidiu criar o seu realidade com consciência e poder, porque só há uma verdade a saber. Não muda nada. Aplique-o. Se você estiver disposto a implemente sua nova versão a cada dia, mesmo quando ninguém está olhando, você está pronto para manter sua vibração firmemente mesmo quando ele vai para o mundo exterior parecer desmoronar, porque é aí que o testes do universo, e é aí que ele se cumpre, não porque você pediu,
mas porque você se tornou compatível com o que você quer. Se essas palavras te comoveram, não ignore a chamada. Este vídeo ele entrou na sua vida por nada. Ele tem um código e você já começou a decifrar. Agora é sua vez transformar. Informações e experiência. E quando isso acontece, você não vai mais, você dependerá de coisas externas para sentir completo. Você será a própria fonte. Diga menos comentários qual desses 3 chaves que você sente que precisa dominar, avançar intensamente. Qual você vai colocar em prática hoje antes de dormir? Ele escreve para tirar a controle e reforça isso agora porque cada decisão firme começa a movimentar o campo. Cada palavra que você ouviu aqui tem o poder de ativar uma nova frequência dentro de você. Mas a verdadeira transformação começa quando a informação se torna prática. Se este conteúdo repercutiu em você, curta o vídeo. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir esta mensagem e inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões poderosas como esta. Escreva nos comentários qual das 3 chaves você vai aplicar hoje. Sua resposta pode inspirar outras pessoas em sua jornada. Que esta decisão ressoe fortemente em sua mente, seu coração e sua realidade.